O Momento Ótica Francana está no consultório do Dr. Mário Malho, que é oftalmologista na cidade de Franca, e ele vai falar sobre um assunto que é muito perguntado para a nossa produção nessa época do ano, que é a síndrome do olho seco. Inverno aí, doutor, como é que funciona isso? Muito bem, Faustinho. A síndrome do olho seco tem esse nome porque, na verdade, o olho seco não quer dizer que não tem lágrima. Na verdade, é a lágrima que não está lubrificando o olho adequadamente. Muitas vezes o olho lacrimeja e a pessoa tem a síndrome do olho seco. Mas como que é isso? Como que o olho lacrimeja e tem olho seco? Na verdade, a função da lágrima, entre outras, é lubrificar o olho. E para lubrificar o olho, ela tem que estar com os conteúdos adequados de conteúdo aquoso, conteúdo lipídico e conteúdo de mucina. Se um desses três conteúdos não estiverem de acordo, a lágrima não estará fazendo o papel adequado e aí o olho vai ressecar. O olho ressecando, a pessoa vai sentir um ardor e o ardor vai causar um reflexo de produzir mais lágrima. E produzindo mais lágrima, vai escorrer. Porque se você sente o olho arder, você tem uma ordem de produzir mais lágrima. Ou seja, meu olho está seco, produz mais lágrima. Só que a lágrima, ela não está funcionando como precisa, ela está doente. E aí o olho fica escorrendo. E daí o nome não mais de olho seco, e sim síndrome do olho seco, ou seja, a lágrima não está lubrificando o olho adequadamente. Agora, quais as principais causas de olho seco, de síndrome do olho seco, né? Primeiro, nessa época do ano, é o tempo seco. O tempo seco, ele acontece principalmente na época do frio, porque o frio, por natureza, ele diminui a umidade do ar. Daí a importância da gente usar o umidificador de ambiente. O idoso tem muito olho seco. Por que o idoso tem mais olho seco? Porque o idoso ele pisca menos. O correto é piscar 15 vezes por minuto. Isso nós piscamos automaticamente, de 15 a 20 vezes. Só que o idoso ele vai diminuir nesse reflexo de piscar. Então, piscando menos, ele lubrifica menos o olho. E aí tem mais sintoma do olho seco. Tem algumas doenças muito conhecidas que também causam olho seco, síndrome do olho seco. Tais como doenças reumáticas, entre lúpus, artrite reumatoide, hipertireoidismo. Essas duas são clássicas, né? Também tem muitos medicamentos que causam olho seco, diuréticos, antidepressivos, ansiolíticos. Nós temos também as alterações palpebrais. Se você tem uma doença na pálpebra, como um entrópio ou um ectrópio, ou seja, a pálpebra não está posicionada adequadamente junto ao globo ocular, também ela vai deixar de fazer o papel de lubrificar o olho. Se você tem uma inflamação da pálpebra, como uma blefarite ou uma meibomite, também vai interferir na lubrificação do olho. Eu quero mostrar neste quadro como que funciona a produção e a drenagem da lágrima. Nesta figura aqui, nós temos a posição da glândula lacrimal, que é acima da pálpebra superior, do lado temporal. Então, a lágrima é produzida na glândula lacrimal, desce através da pálpebra superior e durante o piscar ela é espalhada por todo o olho e o excesso da lágrima é drenado para o saco lacrimal que está ligado ao nariz. Por isso que quando a gente chora, o nariz escorre, ele escorre lágrima. Muitas vezes você tem também uma obstrução do canal lacrimal de drenagem, isso faz com que o olho fique escorrendo. Isso aí já tem um outro nome de dacroestenose. Já não é a síndrome do olho seco, você tem, na verdade, a produção de lágrima, mas você não tem a drenagem adequada e aí o olho escorre.
Doutor Mário, como amenizar esse problema do olho seco? Muito bem, Faustinho. Nós temos que atuar na causa, e cada paciente tem uma causa, ou então 2, 3 causas. Então, como regra, umidificador de ambiente, orientar o piscar completo, que algumas pessoas têm o piscar incompleto, ou seja, as pálpebras não se encontram, ela vai até um certo curso e não se encontra, então fica uma faixa ressecada. Orientar o piscar completo. Você tem que atuar com lubrificantes locais, com colírios lubrificantes. Você pode atuar na alimentação, aumentando alimentos com ômega 3 ou com complemento de ômega 3 também. E corrigir as alterações palpebrais. A pessoa que trabalha com o computador, na frente do computador várias horas, ele tem tendência a desenvolver o olho seco? Faustinho, realmente, o que tem que entender? Pessoas que ficam muito tempo de frente ao computador, de frente à televisão, são pessoas que acabam ficando muito atentas, numa leitura também, você acaba ficando muito atento àquela atividade e você pisca menos, você esquece de piscar, então isso vai causar um olho seco. No computador especificamente, eu oriento muito, a tela do computador, ela tem que estar a parte alta da linha do horizonte para baixo, ou seja, o seu olho, ele não pode estar muito aberto, senão ele resseca muito. O ideal é que a tela esteja da linha do horizonte para baixo, que aí o seu olho não fica tão aberto. Isso ajuda a ressecar menos também. Doutor Mário, qual a indicação das lentes antirreflexo? Bom, as principais indicações, ou talvez a principal, é a pessoa que trabalha com o computador o dia inteiro, porque ela distorce menos a imagem e isso vai dar um conforto. Essa é a indicação principal, principalmente a pessoa míope. A pessoa sente esse ardor nos olhos, o olho está vermelho, aí ele vai lá na farmácia, compra qualquer colírio. Isso aí é legal, doutor? Muito bem, Faustinho. A síndrome do olho seco, ela inicia com sensação de queimação, ardor, muitas vezes lacrimejamento, queimação, e pode também estar associado com o olho vermelho, o olho fica irritado. E o olho vermelho, você vai na farmácia e compra um colírio que deixa o olho branquinho, que é um vasoconstritor. Esse colírio, ele deixa o olho bonitinho, branquinho, só que por pouco tempo, 2, 3, 4 horas. E aí você se habitua a usar o colírio todo dia, 1, 2 ou 3 vezes ao dia. Você fica dependente daquele colírio de vasoconstritor. E aí o seu olho, com o tempo, vai precisar cada vez de mais colírio, vasoconstritor, e você entra num círculo vicioso, ou seja, você não consegue ficar sem aquele medicamento mais. E aí você vai começar a ter os efeitos colaterais dele. Ou seja, você não deve usar colírio vasoconstritor para olho vermelho. Acho que essa mensagem é importante deixar. Ou seja, se o olho está vermelho, tem que procurar a causa. Então tá aí uma lição para o teleassinante sobre não fazer a automedicação, sempre procurar um oftalmologista para curar as suas doenças dos olhos. O nosso momento Ótica Francana fica por aqui, agradecendo ao Dr. Mário Malho, que está sempre colaborando conosco. Obrigado, doutor. E num próximo programa temos outros assuntos sobre oftalmologia com o Dr. Mário Malho, que é colaborador do nosso programa.